Agora às 5 horas e 20 minutos, nós estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder. Nós vamos a Brasília, porque como eu disse na passagem aí de bloco, o Enem nos gera repercussões, expectativas para a prova, mas não em relação à prova hoje em dia. É muita coisa rolando nos bastidores e movimentações para lá e para cá. Neste momento, denúncias, pedidos de demissão, enfim, envolvendo também o INEP, que é quem organiza o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem tem as novidades do dia é o Márcio Rocha, ao vivo conosco aqui nos Bastidores do Poder. Márcio, boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, né? Como você falou, tem muita coisa acontecendo em relação ao Enem, então a gente vai fazer um resumo, né, do que aconteceu nessas últimas horas, né? Primeiro, aqui em Brasília, o juiz da 16ª Vara Federal, o Marcelo Pinheiro, negou o pedido feito por 3 entidades educacionais para afastar o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Danilo Dupas, que é o órgão responsável pelo Enem. Na decisão, o juiz afirmou que não há provas suficientes para determinar esse afastamento e que a medida, neste momento, poderia prejudicar a aplicação do Enem. Lembrando que o INEP é o responsável por organizar o certame, que inclusive tem a primeira etapa que será realizada neste domingo. Apesar disso, o Tribunal de Contas da União decidiu abrir um procedimento para apurar se houve interferência no órgão que é ligado ao Ministério da Educação. Segundo o TCU, a presidente da Corte, a ministra Ana Arraes, recebeu representantes da Câmara dos Deputados que apresentaram, né, uma representação contra a atual gestão do INEP. E aí abrir o processo, é o procedimento normal para que o TCU analise o que foi solicitado. O Enem também continua cercado de desconfianças, principalmente depois dos 37 servidores do INEP que pediram para deixar os cargos, alegando pressão do governo para que fossem feitas mudanças nas provas que serão aplicadas neste fim de semana. Inclusive, uma outra questão que foi até divulgada pelo jornal Estado de São Paulo mostrou aí que o Ministério da Educação tentou incluir profissionais na elaboração do Enem sem que eles passassem pelo processo seletivo, onde é analisado também o currículo, né, o histórico e também a produção acadêmica dos profissionais para eles participarem da elaboração da prova do Enem. Lembrando que a gente teve durante a semana, né, uma sessão na Comissão de Educação da Câmara em que os deputados questionaram o ministro Milton Ribeiro sobre essas questões, principalmente quanto à realização do Enem. A gente lembra que, por exemplo, várias críticas direcionadas ao ministro é que ele se preocupa com questões pequenas ao invés de se preocupar com as outras mais importantes, como a questão de como será feita a prova, enfim, mas mesmo assim o governo afirma que o processo continua como antes. A gente acompanhou mais cedo que lá em Divinópolis, que é uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, que está a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a negar que houve qualquer tipo de interferência ideológica na formação do Enem e que o exame está garantido para os próximos 2 finais de semana. Lembrando também que aqui em Brasília, a Defensoria Pública da União pediu que o INEP comprove a segurança na elaboração e na realização do Enem, citando inclusive que a situação expôs uma fragilidade técnica e administrativa da atual gestão, além dos casos de assédio moral. Essa é uma ação que ainda precisa ser analisada e julgada aí pela Justiça. Lembrando também que nessa última viagem aos Emirados Árabes, ao Oriente Médio, né, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as questões do Enem começam a ter agora a cara do governo, que aumentou aí mais as desconfianças de interferência no exame. Lembrando, o Enem começa, né, a primeira fase do Enem, a primeira prova do Enem é nesse domingo, dia 21, a segunda no outro domingo, dia 28. Lembrando também que às 8 horas da noite tem uma entrevista coletiva convocada pelo INEP para mostrar o balanço do primeiro dia do Enem e também devem ser esclarecidas todas essas questões para saber como é que foi, né, como é que deve ter sido esse primeiro dia de provas no domingo. Então a gente fica esperando para saber se tudo vai sair, né, do jeito que está planejando o governo, se algum estudante vai ter prejuízo nessa situação. Esperamos que a prova saia tudo bem, pelo menos isso que é o mais importante. Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Obrigado, Márcio. Bom fim de semana. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Ô, Cláudio, esse Enem com a cara do governo.
Essa coisa do Enem, né? O que eu esperava ouvir, eu e 3 milhões e 100 mil estudantes, era informações sobre o horário das provas, onde é que vai ser, como é que vai ser, detalhes sobre quanto tempo tem que chegar antes de iniciar as provas. Porque, afinal de contas, as provas estão confirmadas, né? O que a gente percebe no noticiário sobre o Enem nos últimos dias é o boletim da oposição. Né? Não tem nenhuma iniciativa que seja uma iniciativa técnica, uma iniciativa com vistas à realização do próprio exame. A gente assiste aí, é só você verificar, né? O Tribunal de Contas da União decidiu a pedido de parlamentares e tal, mas é assim, ninguém lembra que a presidente do Tribunal de Contas da União, a ministra Ana Arraes, é mãe do falecido ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que era o presidente do Partido Socialista Brasileiro. Ela é avó do atual prefeito do Recife. Ela faz parte de uma família que controla o Partido Socialista Brasileiro. Também se omite que os parlamentares que pediram esse tipo de providência são todos de oposição. É preciso contar que aquelas 3 entidades educacionais que entraram na justiça pedindo a demissão, o afastamento do presidente do INEP, são 3 entidades que a gente sabe controladas pelo PCdoB. E essas coisas têm que ser ditas, né? É preciso lembrar que tudo isso, toda essa armação, né? E é uma armação político-partidária, como eu disse agora há pouco, tudo no Brasil agora, de um tempo para cá, e isso só vai piorar até a eleição do ano que vem, tudo vai se transformar em atos políticos, né? Em gestos políticos, em iniciativas político-partidárias, com vistas a produzir seus efeitos eleitorais, seja para levantar a bola do governo, seja para prejudicar o governo. É assim que funciona. Ninguém está nem aí para aqueles 3 milhões e 100 mil alunos que estão prestes a fazer a prova no Enem. O que importa é que a Defensoria Pública, que também se meteu nisso para dizer que a Defensoria Pública acha que, suspeita que, considera que. A Defensoria Pública, o que é a Defensoria Pública mesmo, né? É um órgão público, um órgão público criado para defender pobre, né? Para garantir assistência jurídica a pessoas que não podem contratar advogados. É para isso que existe Defensoria Pública. A Defensoria Pública no Brasil, que depois que foi aparelhada pelos ativistas, virou uma espécie de Ministério Público do B, né? Agindo como se fosse Ministério Público. Então, quer ser Ministério Público, vai lá, faz concurso, né? Entra no Ministério Público, vai lá ralar, estuda como fizeram todos os procuradores que entraram no Ministério Público, né? É preciso lembrar todas essas questões. O que a gente verifica é assim, a única concessão que o noticiário dá, ou tem dado nos últimos dias, é essa decisão, que aliás é de ontem, foi tomada ontem à tarde pelo juiz aqui de Brasília, que negou o pedido daqueles 3 organismos, aquelas 3 entidades ligadas ao PCdoB de afastar o presidente do INEP. E por que o juiz negou? Não há provas de que nada disso tenha acontecido. Não há nenhuma prova disso. Que é suspeita, não sei o quê, olha, está vendo? Deve estar interferindo. Alguém tem alguma prova concreta disso? A única coisa concreta que nós temos é que 37 moleques pediram demissão do INEP, que é o órgão que realiza o Enem, há poucos dias de realização de um exame de 3 milhões e 100 mil alunos. Isso demonstra que essa molecagem tem inspiração claramente político-partidária, ideológica, e se destina exatamente a isso. Qual era o objetivo de tudo isso? O objetivo era cancelar o INEP. E, novamente, eles não estão nem aí para a sorte dos 3 milhões de alunos. Queriam era cancelar o INEP, né? Isso prejudicaria aqueles alunos. Mas ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas, né, Cris? Na eleição do ano que vem. Aliás, por falar em eleição do ano que vem, que bela deixa, hein, Cláudio? Eu ia falar justamente sobre esse assunto, porque no domingo tem Enem e tem